Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Meire, da agência Tachi Delec, e hoje eu estou aqui com vocês para apresentar mais uma live, né? Antes de tudo, eu gostaria de dizer que a nossa agência ela é uma agência especializada em roteiros personalizados, viagens em grupos, mas nós podemos fazer o seu roteiro, né, para qualquer destino. E eu gostaria de dizer para vocês, dar uma boa notícia. A gente entende, né, que esse momento ainda não é um momento de viagens, mas a gente já pode planejar viagens para alguns destinos que já estão com fronteiras abertas, né? Dentre eles, eu posso citar o Emirados Árabes, que é Dubai, a Turquia, o Egito, o Líbano, as Maldivas, né? Algumas ilhas do Caribe, Cuba. Então, você pode começar a sonhar. E já já esse mundão vai ser nosso de novo, né? Já já as fronteiras de todos os países estarão abertas e a gente pode fazer aquela tão sonhada viagem, né? E a gente está aqui na internet passando sempre essas mensagens positivas para que vocês possam se inspirar, né, sobre esses destinos com os quais a gente tem apresentado durante esse período, né, que eles possam ser destinos inspiradores para as próximas viagens de vocês. Deixa eu ver aqui quem está online. Celi, Dona Estela, um beijo. Mande um beijo para o seu Paulo César também, que eu estou morrendo de saudade de vocês. Bom, e para nossa conversa hoje, Hanna, boa noite, Patrícia. E para nossa conversa hoje, né, vamos falar com o casal Eleazar de Castro e Gorete Gurgel, que são nossos parceiros, e eles têm o projeto, né, Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial, e eles lançaram um livro justamente falando sobre os cenários, né, da Segunda Guerra, por onde eles já viajam e conhecem, né, há mais de 14 anos. Né? Eles são estudiosos no tema e viajaram para alguns países, para a Alemanha, para a República Tcheca, para a França, para a Polônia, e eles lançaram um livro o ano passado, né, que se chama Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial, onde eles dão, né, informam dicas, né, de alguns dos atrativos dos principais destinos. Né? E hoje nós vamos falar sobre um destino muito espetacular na Europa, que é a Cracóvia, a segunda maior cidade da Polônia e uma cidade base, né, para se conhecer um dos maiores campos de concentração do mundo. E também é uma cidade belíssima do leste europeu, né? Não só pelo seu passado, mas hoje ela encanta por ser uma cidade belíssima do leste europeu. Então, eu vou chamar aqui agora o casal, Eleazar e Gorete, para conversar conosco e eles falarem um pouco sobre essa cidade da Cracóvia. Olá, Meire. Olá, seu Eleazar, dona Gorete, boa noite. Boa Hoje a gente não noite. combinou, Boa noite. Oi. não combinou a blusa. Ah, não tem problema. Mas se a gente tivesse vestido azul, tava combinando. Pois então, né? Não combinou nem a cor, mas é isso. E aí, tudo bem A com gente resolveu vocês? Boa noite. manter, a gente resolveu manter a camisa vermelha porque a gente continua na Polônia, né? Sim, claro, é. E tudo bem com vocês? Tudo Tudo bem, bem, graças a graças a Deus. Deus. Que ótimo. Pois, a palavra é de vocês. Se apresentem mais um pouco Então, e quiserem aproveitar, mostrar o livro. então, vai falar isso, né? Como você mencionou o nosso livro, a gente está aqui mostrando, pena que está invertido o nome, mas é Pelos Caminhos É, da Segunda Guerra Mundial. Essa foto aí é em frente ao museu Em Cannes, em na Cannes, Normandia. na Normandia.
E o simbolismo, eu gosto sempre de explicar, o simbolismo desse monumento, é que algumas pessoas disseram, mas eu não gosto de arma. Eu digo, mas exatamente, o símbolo que ele está dizendo aqui é que somos contra a violência. É só prestar atenção que a arma está dando um nó na ponta dela. Que ela não atire e não mate ninguém, né? Então, esse livro foi elaborado ao longo de 2 anos, né? Isso já utilizando as informações que a gente tinha das nossas viagens, porque ela sempre fazia os livrinhos, que ele já mostrou para vocês também, a coleção de livrinhos que a gente tem de cada viagem que a gente fazia. Aproveitando essa pesquisa, esse conteúdo, aí ele passou um pente fino, né? Nós passamos um pente fino nisso, fizemos uma boa revisão, fomos atrás de informações que fossem contraditórias para ver qual a mais verídica, para ter um livro com informações que sejam valiosas para aqueles que adquirirem. Não é um livro só de falar sobre o lugar, mas é um livro de dizer o que vimos, como você chega nesses lugares, né? Quanto custou, o que mais, Eleazar? De como chegar, o que é que tem lá, o horário, quanto é o se é ticket. fechado em alguma época do ano, se não é, porque na Europa é muito variado em relação às estações do ano. Então, no inverno, se é aberto, é um período muito pequeno e tem lugares que nem aberto como Berchtesgaden, né? Berchtesgaden fica fechado no inverno porque não dá acesso. E nós mesmos já fomos em maio e ainda assim pegamos um tempo muito frio que fechou, né? Imprevisível, inclusive, porque já era época de estar aberto. Então, é isso. Outra coisa, a gente disse, no museu tem um cafezinho, você pode tomar um cafezinho ali. A gente fala um pouco da comida típica do lugar também, né? Que é sempre importante para os que gostam da gastronomia, de conhecer a gastronomia do lugar. E a gente fala também das belezas de cada lugar. Cita-se aquele assunto, tem um filme, se tiver um filme bem icônico, bem conhecido, ou não muito conhecido, mas de muito valor para você conhecer o lugar, a gente fala também no livro, né? Então, inclusive, eu acho que numa próxima vez nós vamos mostrar para você algumas falas de pessoas que estão lendo ou já leram o livro, que nos deram muita alegria as pessoas dizerem que estavam bebendo, que era muito valioso, que era muito interessante, que a leitura era uma leitura agradável, né? Que também era outra preocupação que a gente tinha, que não fosse uma leitura cansativa. E, por fim, a gente colocou fotos, porque a gente sabe que nós somos, hoje em dia, muito visuais, né? Não é mesmo? Então, a internet nos tornou ainda mais visuais, a gente gosta de ver. E aí nós optamos por colocar fotos dos lugares por onde a gente foi, para até comprovar que estivemos lá. E até foi uma coisa que a gente ficou, a gente põe com a gente ou põe só foto que a gente bateu do lugar, porque a gente tem 2 tipos de foto, só do lugar, só do ambiente ou com a gente, mas a gente optou por botar com a gente e com as pessoas, a maioria, e com as pessoas que também caminharam com a gente nesse período, né, pelos 14 anos. Filhos, até netas, né, estiveram em lugares com a gente, e amigos muito, muito queridos, também nos acompanharam. Então, fazendo nos trazendo muita alegria, porque é muito bom a gente viajar acompanhado. Com certeza, e adquirir mais conhecimento, né? Isso. Mas hoje a gente... diga, Celeste. Pode falar, Lili, pode falar. Diga. Eu já ia introduzir sobre o destino, mas o senhor quer falar alguma coisa? Não, pode ir. Pois eu vou falar só mais uma coisa aqui, uma coisinha engraçada que aconteceu hoje. As nossas netinhas de 5 anos e de 2 anos estavam aqui hoje, durante o dia, né? E aí elas foram para um quarto, e eu, quando cheguei lá, disse, vocês estão brincando de quê? Elas disseram, nós estamos brincando de Segunda Guerra Mundial. Eu não acredito. Aqui é o esconderijo da Anne Frank. Olha, não faça zoada, tem que ser silêncio. A de 5 anos já sabe a história toda da Anne Frank. Muito interessante. E a outra estava toda lá concentrada. E eu tinha saído e voltei com aquele cenário. A mãe com a muleta e no quarto de serviço, e elas duas segurando a mãe e tratando da mãe. Que coisa! Mas olha, isso é influência, né, de vocês, de estarem vivenciando a história a todo tempo. Pois é. Pois bem, Meire, então vamos continuar a falar da Polônia, né? A gente já tem
desde a vez passada a gente falou e deixou muitos elogios para a Polônia. A Polônia é um país colorido, que a gente imagina que, por ter sido do leste europeu, né, Comunista, né? comunista, a gente imagina que é um país sombrio, um país escuro, cinza. A própria parte da Alemanha Oriental, por exemplo, em Berlim, na parte oriental, tem alguns prédios cinza, né, escuro, assim, não é muito alegre. Mas a Polônia não, a Polônia se recuperou e renasceu, apesar de a população de Varsóvia praticamente ter se dizimada, a Cracóvia também, porque não foi bombardeada como Varsóvia, mas Cracóvia foi, como a maioria era de judeus da cidade, então praticamente a população foi extinta, né, de Varsóvia, uma boa parte, né? Então, a gente costuma dizer que a Polônia é um país. Sim, tem uma coisa, viu, Meire? Eu estava vendo hoje de manhã um texto que falava sobre os poloneses. E ele tem duas coisas que eles não gostam, né? O texto dizia lá. O primeiro é lembrar da herança soviética. Entendi. Eles odeiam lembrar da herança soviética, né? O prédio do Ministério da Indústria e Comércio, né? Do Ministério da Indústria e Comércio, é um exemplo. Foi presente do Stalin, né? E eles odeiam. Só não dá para demolir porque é um monstro, é imenso. Né? Mas tem a vista mais bonita, lá de cima dele, a vista mais bonita da cidade. A Celi está perguntando, Cracóvia foi atacada na segunda GM? Não, ela foi, os seus habitantes sim, mas ela não foi bombardeada nem foi destruída. Né? Então, muita coisa, a maioria dos prédios são preservados, né? Os prédios de Cracóvia. Bem, e a gente está falando da... Não, vou continuar o que eu estava dizendo. Sim. A segunda coisa, a primeira é a herança soviética, né? E depois é dizer para eles que eles fazem parte do leste europeu. Embora eu falei que é uma das cidades mais bonitas. Exatamente. Tecnicamente, eles sejam do leste europeu, mas eles se autodenominam como da Europa Central. Né? Eles querem fazer parte da Europa Central. Eles desprezam a herança da invasão nazista, depois da invasão soviética, de vários países. Né? Império Austro-Húngaro chegou a invadir no passado. Eles foram muito invadidos, né? Foram presa de por muitas gerações, né? Hoje eles querem ter sua própria identidade, logicamente. Né? E os alemães diziam deles, eles são arianos falsos. Olha. Para dizer que eles não eram arianos puros, né? Na verdade, tem algumas características dos alemães. São muito bonitos. São altos, né? São olhos claros, cabelos loiros, né? Muito simpáticos. E muito simpáticos. Agora, não em exagero, né? Porque eu estava vendo também um texto hoje de manhã de uma pessoa que chegou brincando e disse para um amigo polonês, numa roda de conversa, que eles estiveram lá, né, em Varsóvia, disseram assim: não, meu marido não está se comunicando comigo. Eu acho que ele acha que não tem mais mulher. E aí, no dia seguinte, ela estava lá com as amigas, né? E o marido estava no Brasil. E aí ligaram para ela, o marido dela ligou para ela dizendo assim: o que foi que você disse para aquele amigo nosso polonês? Eu disse, é uma brincadeira. Ele levou a sério, ele está achando que vai se divorciar, que nós vamos nos divorciar. Por quê? Porque não tem o senso de humor da gente. Não tem o senso de humor. O brasileiro é o tempo todo brincando, rindo. Né? E eles não, eles têm um limite, né? Mas mesmo assim, eles são um povo simpático, um povo simples, um povo acolhedor, muito mais, por exemplo, do que outros povos da Europa. Os franceses nem se fala, né? De Paris, porque de fora Paris, de Paris né? eu também gostei muito do pessoal Mas esse mito dos franceses eu acho que está diminuindo um pouco mais também. Pois bem, e aí, Meire, nós vamos falar da segunda cidade, né? Uma cidade que não foi destruída, portanto tem todos os prédios conservados. O complexo do Castelo de Wawel, por exemplo, é uma coisa de cair o queixo.
de você olhar e ficar olhando horas e horas, tirando uma foto daqui, uma foto dali, né? É enorme, né? O complexo, tem a catedral, né? Tem uma praça enorme. Foi um prédio que foi ocupado pelos nazistas na época da Segunda Guerra. Sim. O poder dos nazistas em Cracóvia, que era em Cracóvia, não era em Varsóvia. Aliás, Cracóvia foi capital da Polônia até 1755, né? O pessoal acha que Varsóvia sempre foi a cidade grande que hoje é, mas não era. Cracóvia é a cidade dos reis, dos imperadores. Inclusive, muitos deles estão enterrados lá, na catedral do Castelo de Wawel, né? Então, a cidade agradável, o mesmo rio que banha Varsóvia, banha também o Rio Vístula, que banha a Cracóvia. Você pode fazer passeios de barco. Como é que se diz? O distrito histórico é muito bem conservado, né? Enfim, é uma cidade que vive, a gente diz que vive à base de vodka e cerveja. Aí é bom. Aí eu não sei se foi influência russa ou alemã, né? Porque esses povos adoram cerveja de A vodka. vodka da Rússia e a cerveja da Alemanha. O vizinho do lado esquerdo, o vizinho do lado direito, né? Agora os poloneses dizem que eles foram primeiro. Inclusive eles dizem, os alemães aprenderam com a gente. Olha aí. Pois bem, uma comida, um cardápio sempre muito diversificado, né? Os restaurantes judeus, eu vou falar disso um pouquinho depois, mas os restaurantes judeus, eles são um pouquinho flexíveis com relação à comida, né? Alguns só oferecem comida kosher, né? A comida kosher, alguém pergunta assim, a comida kosher dos judeus é um ingrediente? Não, é a forma de se fazer. Então, por exemplo, a panela tem que ser, o fogão tem que ser abençoado, a panela tem que ser limpa por dentro e por fora, uma série de recomendações que está no Velho Testamento. Né? Certo. Então, alguns oferecem, por exemplo, tem restaurante lá no bairro judeu, Casimires, né? É super interessante, Casimires, que é o bairro judeu, que eles oferecem comida à base de porco. E como você sabe, o judeu não come porco, né? Qualquer animal da unha fendida, como eles chamam, a unha separada, eles não comem. Né? É um preceito do Antigo Testamento. Então, mas os restaurantes oferecem comida de todo tipo e são comidas maravilhosas. Tá? Por exemplo, nós comemos lá num restaurante chamado Ariel, que fica bem no centro de Casimires, né, onde fica as sinagogas, etc. Nós comemos, aliás, eu acho que só fui eu, né? Eu acho que tu não comeu, não. Depende. Não estou lembrando. É o cordeiro com brócolis, perna de cordeiro com brócolis. É uma especialidade judaica, né? E nós comemos lá, num restaurante chamado Ariel. Então, uma cidade com 700 mil habitantes, menor que Natal, né? É menor que Natal. A Polônia é menor do que a Bahia. A Polônia toda é menor do que a Bahia. Do que o estado da Bahia em território, do estado né? da Bahia, Então, é uma cidade que vive à base do turismo, né? Embora tenha algumas fábricas, digamos assim, na grande Cracóvia, né? Mas é uma cidade que vive à base do turismo. A população judaica ainda continua muito forte, apesar de terem perdido 70% a 80% da população judaica. Era a maior população da Europa, estava lá, na Polônia, né? De judeus. Judeus fora de suas terras. Eu vi. A gente comentou isso na live passada. Um dos motivos porque Hitler, quando entrou lá, intensificou a perseguição aos judeus e lá foi o país onde ele mais construiu o campo de concentração para prender judeus e os seus outros inimigos, vamos dizer assim. E até algumas pessoas podem estar perguntando, então por que a gente vai para visitar a Polônia e visita Varsóvia e Cracóvia? Se Varsóvia é a capital, né? Se lá tem os restos do gueto, né? Toda uma história da Segunda Guerra Mundial, realmente foi toda destruída e reconstruída, né?
praticamente toda. Então, por que que a gente coloca Cracóvia? Primeiro, porque Cracóvia é imperdível. E a gente Linda, não vai linda. para nenhuma viagem somente para ver alguma coisa da Segunda Guerra Mundial que esteja destruída, ou seja, lembrança da destruição da guerra. A gente vai para entender o que é a cultura daquele povo, daquele país, como eles conseguiu se restabelecer, né? Como Sim. ele saiu das cinzas, no caso de Cracóvia, né? Os judeus foram dizimados, né? Como eles voltaram, reconstruíram o seu espaço, a beleza que tem aqueles espaços, né? E realmente, e houve algumas, as sinagogas foram destruídas, sim, né? Não é porque não foi bombardeado, mas as sinagogas foram destruídas, porque isso eles faziam, os alemães. Um lugar que todo mundo considera imperdível, por quê? Porque todo mundo que vai à Polônia quer conhecer o campo de concentração mais falado no mundo inteiro e mais visitado no mundo inteiro, que é Auschwitz, né? Uhum. Na verdade, tem mais um campo lá, né? Que é o campo de Plaszow. Né? O campo de Plaszow era um campo só de prender, não era um campo de execução. Aí, quando Uhum. eles queriam executar, eles levavam para Auschwitz-Birkenau, né? Que é o conjunto, é o complexo. Certo. Então, esse campo também é muito interessante. Diga, Meire. É importante a gente falar que, como a dona Gorete acabou de dizer, vocês não visitam as cidades só porque elas Uhum. fizeram parte da Segunda Guerra. Claro que tem a história, mas se a gente for verificar todas essas cidades hoje, elas estão renascidas, estão bonitas, estão com Uhum. outra vibe. Uhum. Agora, o importante é sempre lembrar para não repetir o passado, né? O que Isso. aconteceu no passado. Então, hoje essas cidades estão lindas, cosmopolitas, cheias de vida, cheias de bares, Uhum. monumentos restaurados. E, como você disse, a Cracóvia ela não foi atacada, né? Então, ela permanece com toda a sua arquitetura, né, Original. sim, original. E, de Uhum. fato, eu acho que um dos fatores mais importantes é a visita, né, ao campo de concentração, porque ela está bem próxima. Isso. Mas a Cracóvia, agora dessa vez eu vou falar. É lindo demais, é apaixonante. Ela tem uma imensa praça lá com um enorme do mercado que deixa as mulheres. Eu vou falar que são mais as mulheres, são muito vaidosas, né? Gostam Uhum. de brincos, de cordãozinho, né? De Comprinhas. anel, de comprinhas. E lá, esse mercado tem muita coisa de ametista. É ametista? O amarelo? Eu estou É dizendo certo? Não ametista. estou Não, lembrada agora. não é o âmbar, não. É o âmbar, de É o âmbar. âmbar. Ah, ainda bem que ela só me ajudou É. aqui. De âmbar, muita, muita, muita coisa belíssima de âmbar, né? Então você não vai a Cracóvia que você não compre alguma coisa. Eu comprei um brinco de âmbar, né? E tenho ele até hoje. É muito fofinho, de prata com âmbar. E esse mercado ele tem todo um pavilhão só com essas coisas, né? Aí você passa o dia por ali, na tal das comprinhas, se você quiser, ou uma tarde, que para mim um dia é muito, mas depende daí da vontade de cada um. Mas o importante é você esperar o anoitecer nessa praça, porque é uma coisa linda a iluminação da praça, a É toda fonte. feita com aquela iluminação mais caliente, né? Que é a Uhum. amarela. Isso. Uhum. Combinando, inclusive, com o âmbar do É. mercado. E aí, as mesinhas na calçada, né, acolhedoras, ninguém quer nem entrar dentro dos bares, prefere ficar fora, fica muito animado, muito bonito. E durante o dia ainda tem também os passeios nas carruagens, com aqueles cavalos belíssimos, ou então você pode fazer de BMW, aqueles carrão Os mesmo, carrões, é. bem grandão, né? Meire, é muito Então é um lugar muito interessante. gostoso A lá. Praça do Mercado, o mercado ocupa só uma, digamos assim, é tão grande a praça que o mercado ocupa só uma parte. Uhum. É a maior praça medieval da Europa, né? Então, e desconfio aqui até do mundo, né? Porque não há outras praças medievais por aí, né? Então, Uhum. é linda, toda iluminada, fica aquela multidão só, como é que a gente chama? Passeando, circulando na Vendo praça, a vida passar. vendo a vida passar. É. E o cuidado é tão grande com essa coisa do turismo que eles incrementaram. É muito interessante. As carruagens vão passando pela gente e a gente vai assim acompanhando, porque a maioria tem uma luz neon por baixo. Então fica aquela luz neon, aquela série de luzes neon
né, circulando, na maioria das vezes, lilás, né, circulando na praça. Né, e é muito interessante. Aí lá Dá fica... um ar nostálgico. Isso, tem a igreja de Santa Maria, que fica lá, que é uma das torres mais altas também da Europa, né? E a Leta falou, no interior do mercado tem as bijuterias, né? Não, são bijuterias, são joias, semijoias, Semijoias, né? Depende do seu dinheiro, do que você quer adquirir. Bem, aí muita gente, Meire, não sabe disso que eu vou falar. Muita gente. Embaixo do mercado tem um museu. Ah, sim, é. Embaixo do mercado tem um museu que as pessoas... Sabe o que foi? É que quando eles foram escavar, depois de muito tempo, já nos tempos modernos, eles foram escavar, eles acharam um distrito arqueológico. Então, eles mantiveram aquilo ali, não destruíram, e fizeram só assim digamos assim, uma tipificação. Construíram, por exemplo, é desse período, então constrói uma barraca desse período. Isso. E só fizeram assim, dar um grau, como a gente fala aqui no Ceará. Né? E tem lá embaixo, e pouca gente sabe. E não vai a esse museu, que é uma coisa muito legal. Inclusive, pouco falado, até mesmo na mídia, que existe esse museu. Fala-se tanto do mercado, como eu falei, né? E o museu vale a pena ir visitar. Bacana, bacana. É bom descobrir esse período para visitar, né? Olha, eu agora digo Primavera. Que nem o pessoal da Taxidelé. Depende do que você gosta. Se você gosta de inverno, vá no inverno. Porque praticamente tudo funciona na Polônia, independente de ser inverno, verão, outono, né? Com exceção de alguns lugares, se houver nevasca, esse tipo de coisa, vai fechar. Fecha principalmente, por exemplo, o campo de concentração, fica sem acesso, né? Então, mas teria que ser um inverno muito rigoroso. Ele funciona, inclusive, no inverno. Menos, num período menor, mais curto, mas funciona. Isso. E eu diria, viu, Meire, que é a primavera. É o melhor, né? A primavera, inclusive, é uma estação que, se você, por exemplo, não souber pesquisar, pode ir na primavera que você acerta a grande parte, né? Mas eu gosto do outono. Também é bom. Eu acho lindo os matizes de cores nas árvores. Acho a coisa mais linda. Alguém fala assim, lá é sempre frio, né? Não é, viu? Que, inclusive, no verão, pega fogo também. Vocês vão ver umas fotos que nós vamos mostrar. Nós pegamos uma parte do verão, fez bem calor. Foi. Inclusive agora, nesse período. Chega de 35 até 40 graus, às vezes. Tá Nossa. certo? No verão polonês. Mas interessante, essa atenção que eles dão, parece que todo mundo está atento, né? Incentiva o turismo naquela cidade, na cidade da Cracóvia, né? Todo mundo está querendo dar uma orientação, todo mundo está querendo ajudar. O garçom viu a gente tomando cerveja, falando sobre uma visita que a gente queria fazer, e ele disse, eu falo um pouco de espanhol. Não foi aquele? Foi. Eu falo um pouco de espanhol. Vocês me entendem? É muito ruim, mas a gente entendeu. E ele deu umas orientações. Né? Muito prestativo. Achei as pessoas dos táxis também têm um pouco de dificuldade de se comunicar, porque não falam muito inglês, mas eles tentam bastante nos atender. Teve um que não conseguiu se comunicar com a gente, mas ele pegou, nos levou até o hotel, desceu, falou com o recepcionista, que falou com a gente, né? E aí tudo ficou resolvido. Ele queria dizer que agradecia a gente ter ido fazer uma visita a um local com ele, que ele tinha gostado de aprender, porque foi no dia que a gente foi ver, isso não foi em Cracóvia, foi em Varsóvia, foi no dia que a gente foi visitar o local da filmagem do pianista, né? E aí esse cara foi assim altamente atencioso, saiu mostrando a gente na acessibilidade os locais, né? Que bacana. Mas me diga, tentou lembrar uma coisa que a gente disse que a gente ia retomar, que a população da Polônia é 87% católica, né? Você se lembra que alguém citou, a gente disse, não, vamos deixar de falar disso quando for sobre a Cracóvia. Por quê? Porque tem o Papa João Paulo II, né? Que ele é nascido praticamente na Cracóvia, no distrito, no povoadozinho da Cracóvia. E ele é, assim, muito querido, é um motivo de orgulho muito grande na cidade. Tem um hotel onde ele sempre se hospedava, existe uma janela onde ele
saía, acenava para as No pessoas. Palácio dos Bispos. E hoje, nessa janela, tem uma fotografia dele permanentemente, né? A janela ficou sendo a janela do Papa João Paulo II. E quando você anda nessa região que ele andava, porque tem toda uma região que a gente pode fazer também, por onde João Paulo esteve, onde tem a estátua dele, né? Onde ele se hospedava junto com os padres. E aí a gente estava lá, era aqui, não sei o quê, conversando, eu, Adete, aliás, Adriano, nós quatro tínhamos feito essa viagem para a Polônia. Sai um cara de dentro de uma porta com armadura e vai pro lado da gente. Eu dei um grito, né? Aí ele disse, peguei vocês, né? Assim, tipo assim, né? Aqueles personagens que ficam na rua. Aquele personagem que uma, se uma veste, né? lanterna primitiva, de vela, na mão. Aquelas, tipo assim, cor bem fantasmagórica, né? Imagina, você tá num lugar assim, meio antigo, aí só o cara desse dá um susto em você. Mas depois a gente ficou rindo, achou super legal. Tudo a gente curte na viagem. Então, muito bacana. Cracóvia, Meire, é uma cidade que você curte desde cedo de manhã até altas horas da noite. É um pessoal que dorme tarde, festeiro, sabe? Aí fica até a última hora do dia, assim, bebendo cerveja, que eles são... tem uma coisa, um ditadozinho que diz assim, eles gostam de vodka, mas são obsessivos por cerveja. Juntando os dois. Mas me diga quais os principais pontos que o senhor pode destacar lá da cidade, né? Primeiro, a Praça do Mercado. É para todo mundo que começa passeio pela Cracóvia, começa pela Praça do Mercado. Aí lá se junta, conhece o ambiente, tem os grupos que saem de lá, né? Primeiro, a Praça do Mercado. Depois, o Castelo de Wawel. O Castelo de Wawel é imperdível, na beira do rio, tá certo? Olha aqui uma... Olha, nós somos colecionadores de pratos e canecas também. Dos lugares. Deixa eu desativar aqui os comentários para as pessoas verem. Então, aqui é o prato que a gente trouxe de Cracóvia. Tá? Isso Lindo. é exatamente a Praça do Mercado. Esse prédio amarelo é o mercado, né? A igreja de Santa e Maria. A igreja aí de lado. E ó, eu disse para vocês que a gente pode passear de carruagem, né? Na Cracóvia, só fazendo a observação com relação a isso, Meire, na Cracóvia você pode passear também, não só de carruagem, mas pode passear de carrinho de golfe. Os carrinhos de golfe alugam o passeio, aí fazem todo o trajeto da cidade histórica com você. Você paga, um grupo, fecha e vai com então, o outro é o Castelo de Wawel. Castelo de Wawel é imperdível, fica perto da curva do Rio Vístula, que é um dos lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida. É um dos 10. A curva do Rio. Top 10, né? Aí tem... Eu vou deixar Auschwitz por último, que aí é uma menção especial. Aí terceiro, deixa eu ver, a Praça do Mercado, o Castelo de Wawel. O Castelo de Wawel que tem o bicho, o dragão? Sim. Tem um dragão dentro do Castelo de Wawel, viu? É porque tinha uma lenda, tem uma lenda, conta aí. Não sei mais. Eita, ela quer que eu lhe dê a lenda. Não, tem uma lenda de que habitava um dragão escondido no Castelo de Wawel. Então, tem uma parte lá do muro que você desce por dentro. Tem tipo um túnelzinho. É tipo um túnel. E dizia que as pessoas fugiam do dragão por esse túnel e é pago um valor não muito caro. Então, a gente não achou nada muito caro lá. Então, você vai por esse túnel, tem uma partezinha que é bem estreita, mas passa legal, não dá nenhuma ansiedade para quem não gosta de ambiente frio. Eu não gosto muito de ambiente fechado, não tive nenhum piti, nem nada. Foi tranquilo. E quando você sai em cima do dragão. É claro que o dragão o dragão, uma escultura, assim, só de pedra. Solta fumaça. Aí, de vez em quando, de 5 em 5 minutos, se não me engano, pela boca ele soltou a chama. E aí já é numa praça que as pessoas ficam também circulando, passeando na beira do rio. Na beira do rio mesmo. Isso. Bem interessante. Bem, então vamos lá. A Praça do Mercado, ou o Mercado, né? Castelo de Wawel. Lá tem o Barbacã também, o mesmo Barbacã, que é uma construção assim, como se fosse o pórtico do portão, do antigo portão, né? Eles preservaram, o Barbacã é lindo também. O que mais, Leta? Vou aqui no livro. Vamos consultar o livro aqui.
Na realidade, eu vou citar logo Auschwitz, né? Auschwitz, que é imperdível. O bairro judeu. É o bairro judeu, a Leta está lembrando. O bairro né? judeu é imperdível também. Casimires tem Aí, as sinagogas. No bairro judeu é onde a gente sente a presença do que aconteceu em relação à Segunda Guerra Mundial, porque lá tem sinagogas que foram destruídas, que eles deixaram semi-destruídas, né? Justamente como uma lembrança, lembrar para não repetir, né? Não deixar que isso não aconteça mais. E tem outras preservadas, e tem aquelas que você pode visitar, outras são fechadas, só com horário marcado. Mas é um bairro que vale a pena, porque é um bairro, vou usar um termo aqui que não é muito da minha época, mas que o pessoal fala muito, é um bairro cool, cool? É um cult. Então é um bairro agradabilíssimo, é bonito, aí você cruza muito com os judeus, né? E aí você sente que está mesmo naquele bairro judeu. Bem interessante mesmo. E eles circulam muito e eles visitam muito também os lugares do bairro. A gente fez uma parte boa a pé nesse bairro, justamente para ver de perto. Né? E é uma cidade que dá para andar a pé tranquilo? Dá. Muito tranquilo, viu? Agora, eu recomendaria, Meire, assim, para quem quiser fazer todo o trajeto, alugar o carrinho de golfe. Porque não é tão caro, não é caro, aliás. Né? E ele para com você, diz onde fica, depois segue para outro, depois para outro. Né? Bem, então vamos lá. Praça do Mercado, Castelo de Wawel, Fábrica de Oscar Schindler. Imperdível. Tá? Tá lá como hoje é um grande museu, muito bem aparelhado, tá certo? Afora que conta toda a história, né, dos judeus, não é só para mostrar o que era a fábrica. Eles aproveitaram o espaço da fábrica, que é muito bem grande, e fizeram um museu completo contando a história dos judeus de lá, de Cracóvia. Bem interessante, muito instrutiva, muito elucidativa sobre a vida deles, conta muito como eles viviam, o que eles utilizavam, né? Muito, eu achei muito legal. Nós passamos a tarde todinha lá. Foi. Então, Meire, vamos lá. De novo, vou recomeçar. A Praça do Mercado, com a Igreja de Santa Maria e ao mercado, né? Castelo de Wawel, Fábrica de Oscar Schindler. Com relação à Fábrica de Oscar Schindler, eu diria que é imperdível, tem as fotos na frente. Na frente tem fotos, né? Muito legal. É imperdível. Agora, ela fica do outro lado do rio. Tem algumas coisas que ficam do outro lado do rio. Aí você pergunta, é perto, dá para ir a pé? Dá, mas se você vai se cansar muito. Então, se você puder alugar lá o carrinho de golfe, porque perto da fábrica... também um carro. A fábrica de Oscar Schindler, perto dela, tem o que se chama de Pó de Gós. O que é o Pó de Gós? Pó de Gós é a praça que a gente ficou chamando de a Praça das Cadeiras. Porque tem um memorial lá das cadeiras vazias, lotada de cadeiras vazias. Ela faz menção, esse memorial, ao momento em que os judeus foram presos e foram levados, e eles disseram, e nossas coisas, os alemães enganaram. Disseram, e nossas coisas, eles perguntaram, os judeus, eles não, nós vamos levar depois para vocês. Então, eles mandaram que eles descessem os móveis, deixassem na praça, que é uma praça até grande, que depois seguiria para o local onde eles estavam indo, que não era verdade. Os alemães sempre mentiam quando eles iam fazer remoção dos judeus, para que eles não se agitassem muito, logicamente, né? Se eles já soubessem que estavam indo para um lugar terrível como um campo de concentração, eles iam, de alguma forma, reagir. E para que eles nem reagissem, eles ficavam sempre dizendo alguma mentira. Então, tem Pó de Gós, onde fica essa praça, a Praça do Gueto. É a Praça do Gueto. Em polonês muito ruim, que é o meu, se chama Baterov Geta. Baterov Geta, a Praça do Gueto. Inclusive, nessa praça, no canto mais extremo da praça, está a única farmácia que tinha dentro do gueto. E aí é uma história bem interessante de um alemão que não era judeu, um polonês que não era judeu, que resolve, o dono da farmácia, que resolve que não vai abandonar os seus amigos judeus e resolve ficar dentro do gueto para cuidar dos enfermos
dos judeus que ficaram enfermos dentro do gueto, né? Então, ele é um herói, esse cara. Ele realmente se dedicou e até morreu por lá mesmo. Nas imediações lá de Podgórz, que é o bairro que fica do outro lado do rio, né, tem vários, tem restos do muro do gueto. Só existe um trecho ainda em pé, viu, Meire? É um trecho do muro do gueto que ainda está em pé. E é muito visitado. Né? E agora é um ponto principal que o pessoal quer visitar, né? E agora vamos falar sobre Auschwitz, né? Auschwitz, é claro, quem vai a Cracóvia e não vai a Auschwitz, praticamente só atingiu metade dos objetivos, né? Auschwitz-Birkenau, primeiro se vai a Auschwitz, né? Que é a parte, digamos assim, a parte dos galpões, né? Todos eles ainda muito preservados, né? Onde você circula em cada, mas principalmente nos galpões 11 e 22, Zé? Acho que é 11 e 22. Eu me lembro, eu acho que guardei, porque um é dobro do outro, né? Então, 11 e 22. Nesse estão o quê? Os restos dos... Só um adendo. Esses galpões mais preservados, que subsistiram até hoje, eram os galpões administrativos. Não eram aqueles galpões onde ficavam os judeus e os outros prisioneiros. Porque aqueles vocês já viram em filmes, ou então já viram porque visitaram outros campos de concentração, eram em madeira. E a maioria deles não suportaram chegar agora à nossa época. Esses são de estrutura de tijolinho vermelhinho, né, que se usa muito na Europa. E na Polônia usa-se muito mesmo esse tipo de tijolinho. E por isso, esses galpões mais preservados foi onde eles botaram os memoriais. Isso. Do lado do galpão, eu não estou lembrando se é do 11 ou do 22, tem um lugar entre os galpões onde eles fuzilavam os prisioneiros, que eram rebeldes, né? E eles fizeram de propósito, abriam janelas dos galpões para eles verem os judeus sendo assassinados, os prisioneiros sendo assassinados, né? E aí ter cheio de flores lá, sabe? Tem bandeira, tem flor, tem todo tipo de homenagem. Né? Aí depois a gente vai para Birkenau, né? Birkenau já fica... Só deixa eu falar um pouquinho o que tem dentro, né? Desses galpões. A maioria de nós já viu em fotografia, né? Você vai ver lá os cabelos que foram tirados, trancinhas inteiras, né? Panelas que eles utilizavam, sapatos, para os que tinham, como é que chama? Que tem algum defeito físico. Ortopédicos, os equipamentos ortopédicos que eles usavam, tudo isso está lá para que as malas com os nomes dos proprietários das malas. Então, o galpão é dividido, os galpões são divididos em cantos com cada uma dessas coisas que simbolizavam a presença dos judeus ali naquele lugar. Então, Birkenau fica 3 quilômetros de Auschwitz, tá certo? E normalmente as pessoas chamam Auschwitz-Birkenau e parece que algumas pessoas não entendem, né? Que são dois prédios diferentes, né? Distante 3 quilômetros. Distante 3 quilômetros, né? Então, lá em Birkenau é que tem os galpões dos prisioneiros, que tem os crematórios que foram destruídos, né? Mas ainda está lá a estrutura toda, as ruínas, né? Que dá para perceber, que eles tentaram destruir qualquer prova, né? Quando eles souberam que os soviéticos estavam chegando, eles tentaram destruir tudo. E tem o portal da entrada e saída de trem, que é muito conhecido. Que é muito emblemático, né? Todo mundo sabe, né? Aquela entrada do trem. É lá que o trem portava. Agora, para ir a Auschwitz, Birkenau... Tem uma capelinha, foi construída uma capelinha nesse lugar também. Isso. Em Auschwitz, Birkenau, aliás, em Birkenau, você tem que entrar com algum guia. Não pode ser, tem que ser um guia da cidade. Porque existe uma regulamentação, você sabe disso, né, Meire? Que não pode vir um guia de outro lugar. Né? Só local. Só local. Então, eu recomendo, e eu sei que já soube que tem, por último agora, recentemente, eu soube que tem guia brasileiro lá na Cracóvia. Eu não localizei ainda, mas eu soube. Né? A gente tem uma seleção de guias, né, por todo esse mundo. Isso. E aí, nós pegamos uma guia que falava espanhol, nós pegamos o grupo de espanhol.
né? Mas ela era muito intolerante, muito aborrecida, sabe? Ela queria que a gente ficasse ali no pé dela o tempo todo. Se a gente saía um pouquinho, ela reclamava, sabe? E aí, eu recomendo assim, se tiver um guia brasileiro, procure, é muito melhor, né? Então, se você Certamente. pode ir com um grupo. Eu não me lembro qual é a condição de você entrar sozinho, mas eu não vi ninguém entrar sozinho quando a gente estava lá. Era tudo de grupo, os grupos. Mas Isso eu acredito que eles aliviam um pouquinho no inverno, porque a procura é menor. Mas no verão, que tem muita gente para visitar, né? Eles essa obrigatoriedade. E foi assim um pouco desgastante para nós, porque nós estávamos escrevendo o livro, nós queríamos conteúdo, queríamos parar para ver, para ler as informações, para bater fotografia, e ela não queria que a gente parasse. E aí a gente tinha combinado entre nós o seguinte, ela já ficava ouvindo as informações que ela estava passando e eu ia bater as fotografias. Então ela reclamou de mim várias vezes. Eu estava me sentindo uma menina indisciplinada naquele lugar. Mas eu sabia o que eu estava fazendo, né? Assim, o lugar é muito tocante. Vale a pena você fazer de uma forma mais lenta, que você possa meditar sobre aquilo que você está vendo, né? A profundidade daquilo ali, né? E aprender que o homem, qualquer um de nós, pode chegar num grau de desumanização de ficar indiferente ao outro, né? Então, ali é um lugar de ensinamento também. E aí a gente dá a volta. A Adete viajou conosco, a Adete Adriana, não sei se você viu aí, Meire. A Adete está vive. aí, e a Adete diz assim, Eleazar, lembra do vagão que está na entrada do campo. É um vagão que permanece lá, na entrada, lá um pouquinho mais para frente, não exatamente na entrada do pórtico, Sim. mas um pouquinho mais adiante, tem o vagão, o vagão original, né, que levava as pessoas para ali, para o campo. E a gente pode entrar, sentar, e se você quiser pensar um pouco, é um bom local. E aí a gente ficou melhor quando ela liberou a gente, a guia, liberou no sentido assim, pronto, acabou meus serviços, né? Aí a gente pôde dar um giro, né? E deu um giro assim, entrou em cada barraco, etc., né? Para ver o que tinha lá. E esse dia estava muito quente e ao mesmo tempo também choveu, né? Acho que por causa de muito calor. E a gente querendo ver. E foi bom, uma coisa foi bom. Quando ela terminou, nós estávamos exatamente no galpão onde as crianças ficavam isoladas para que o Mengele pudesse fazer suas atrocidades, seus experimentos, né? E aí foi muito tocante aquele lugar, porque as crianças desenharam na parede, escreveram Não Esqueça de Mim, e é impossível não chorar num lugar desse, não se emocionar realmente num lugar desse, né? De fato, é um local que eu pretendo sim conhecer ainda. E a Polônia, a Varsóvia, a Cracóvia, e certamente um campo de concentração está nos meus roteiros, né? Para que a gente possa ver essa história que ainda é tão recente, mas que a gente possa lembrar para não repetir essas atrocidades que aconteceram. Sim. Foi lá que a gente foi lá no muro, naquele muro onde tinha as pinturas, não estou lembrando. É lá atrás, também. Ainda tem um resto de muro, né? Porque ele era todo fechado, o campo de concentração. E eu não sei porquê, lá em Auschwitz, as pessoas capricharam em escrever nas paredes, né? Deixar alguma informação nas paredes. Inclusive, o pessoal da cozinha desenhava as batatas conversando uma com a outra. Eles tinham um certo humor até para, talvez, esquecer, né? Esquecer o que estavam passando. Uma batata xingando a outra, brincando com a outra. Hoje você vai entrar na panela, não sei o quê. E a gente achou bem interessante também isso aí. Bom, e só para fechar, Meire, eu acho que a gente já falou tudo. Já. Tem um parque lá que liga lá o muro lateral onde da antiga cidade de Cracóvia, né, uma parte do muro que foi preservado, que liga até perto do Castelo de Wawel, né? É um parque enorme, lindo, lindo, que muita gente passeia de bicicleta, de patim, é um parque assim que é retangular,
que ele percorre toda a extensão da avenida. Muito legal, né? É uma cidade linda. Bacana. Pois é. Quanto tempo a gente ainda tem, Meire? A gente já está chegando nos finalmente do nosso horário. E eu gostaria de mais uma vez agradecer a disponibilidade de vocês em compartilhar com a gente esses locais, né, maravilhosos, e dizer que a nossa live sempre vai ficar gravada no IGTV da nossa agência, Tashidelec Viagens, para que você possa rever ou que você possa encaminhar para alguém que, né, tem um interesse na história. E, mais uma vez, agradecer a vocês pela disponibilidade. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Gostaria de dar... Bem interessante. Gostaria de dar aqui boa noite novamente para as pessoas que estão presentes e agradecer a presença de vocês, né? Sempre aqui colaborando e interagindo conosco. A Rejane está dizendo que é sempre um grande aprendizado. É isso mesmo, Rejane. A observação do Adriano, que vocês já comentaram. Isso a Celi colocou, lembrar para não repetir. A Rejane está dizendo que Cracóvia é um lugar que um dia ela quer conhecer. Tem muita coisa interessante para ver. Tem sim, Rejane, eu tenho certeza que você vai. Uma observação, viu? Rápida. Alguém perguntou assim, é muito longe de Varsóvia? 3 horas e meia de trem. Isso. Tá certo? É nessa base. E o campo de concentração também não é na Cracóvia, assim, na cidade principal, né? A gente pega um transporte, fica 1h20 também, viu? Pronto, mas facilmente isso elaborado num bom roteiro, dá para conhecer bastante coisa. E além disso, dessas 2 cidades principais e campo de concentração, ainda existem outras pérolazinhas da Polônia, né? Sim, que a gente não falou muito porque está restrito ao tempo, mas certamente a gente em breve vai lançar um roteiro com bastante atrativo, né? Para que você possa, além de viajar, para conhecer culturalmente, né? Olha, a Dete falou de uma coisa, o lago onde jogava cinzas. E a Jacinta até lembrou aqui também. É um lago que ficava por trás, né, Leta? Atrás do campo. Eles jogavam as cinzas dos judeus dentro desse lago, né? Muito bem. Mas uma foto, Meire, uma só. Mostre, deixa eu desativar aqui o comentário para a pessoa ver melhor. Tá dando para ver direito? Mais um pouquinho para o lado, seu Eleazar. Pro outro. Pronto. Isso aí são a Leta com Odete e Adriano, nossos companheiros de viagem. Esse é o Castelo de Wawel. Um complexo, né? Lindo. Isso. Bacana. Então é isso. E aqui a nossa caneta de Varsóvia, linda. Olha aí, para vocês verem como Varsóvia é colorida. É laranja mesmo, os prédios são laranjas. Olha aí que coisa linda de colorido lá. É exatamente assim. É uma cidade alegre, lindíssima. Bacana. E a Celi está relembrando aqui nos comentários que em 2021, né, como eu comentei, a gente vai ter uma viagem que é a Polônia, incluindo o acompanhamento desse casal, que é o Eleazar de Castro e a dona Gorete. Polônia e Rússia, né? Polônia e Rússia em setembro, né? Final de agosto, né? Final de agosto. Isso. Pois, gente, eu agradeço novamente, muito obrigada a vocês que participaram, ao casal que sempre está disposto aqui a nos presentear com o conhecimento de vocês, né? E aguardem a próxima semana, nós vamos divulgar a nossa nova live, que certamente vai acontecer na quinta-feira e nesse mesmo horário das 20 horas. Ok. Obrigada. Obrigada, boa noite, gente. Vocês. Obrigada. Obrigada. Beijo. Para todo mundo. Espero que tenham gostado. Certamente. Tchau.